Às vezes você não consegue ter os sentimentos a respeito da presença de Deus, os sentimentos que você gostaria a respeito das pessoas, o sentimento que você gostaria a respeito da palavra de Deus, mas você espera sentir algo para mudar, e na verdade é o contrário. Quando você trabalha em sua mente, seu coração vai mudar, sua forma de sentir vai mudar. Mude sua forma de pensar, que a tua forma de sentir também vai mudar. E muitas vezes na nossa caminhada de transformação, nós vamos fazer o que é certo, mesmo que o nosso coração não se incline e não sinta prazer nisso. Nós temos insistido muito nisso em nossas palavras. Nós precisamos combater a nossa busca de prazer pessoal para que a vontade de Deus se realize em nossa vida. Por exemplo, nós perdoamos ou pedimos perdão porque é certo. E não porque é prazeroso. Mas ao fazer isso, nosso coração vai mudar. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que nós acompanhamos que estavam com o coração pesado em relação a alguém, e elas vão lá e tomam uma decisão de pedir perdão e declarar que confia naquela pessoa, que ela está liberada, está perdoada. E essas pessoas vêm nos trazer testemunhos maravilhosos dizendo, a partir do momento que eu falei, liberei perdão, me humilhei, né? Porque eu queria os meus direitos, mas eu vou liberar a pessoa do meu coração. Porque a falta de perdão é isso, é o meu orgulho lutando pelos meus direitos. Quem sabe você até tem direito, mas aquilo está te fazendo mal. Então libera do teu coração. Então essas pessoas vão lá e pronunciam o perdão. E liberam do seu coração essa mágoa. Desistem de ficar insistindo em suas vontades, em seus direitos, na justiça. Mas se agradam em liberar a pessoa. E a partir do momento que as pessoas tomam essa decisão, muitas delas vêm compartilhar conosco que o coração delas muda em relação àquele relacionamento. É automático. A pessoa mudou a forma de pensar, agiu dessa forma e o coração da pessoa mudou em relação àquela situação, em relação aos relacionamentos. Então a gente tem que entender que há poder na mudança de pensamento, há poder quando nós praticamos esse pensamento com as nossas palavras. Tudo muda à nossa volta. Então, se nós queremos sair do trono em nossas vidas, precisamos buscar ter a mente de Cristo. E a prova que nós estamos desenvolvendo a mente de Cristo é que nós começamos a estar disposto a ir em direção ao outro, a servir o outro, a se humilhar diante do outro, a considerar os desejos da outra pessoa, não somente os meus. Aqui ainda em Filipenses diz considerar os outros superiores a você mesmo. É você valorizar o outro. Daí, se você está caminhando dessa forma, você está gerando a mente de Cristo em seu coração. E vou te dizer, não é só na igreja. Começa lá dentro de casa, onde nós travamos as nossas maiores batalhas, onde nós mais revelamos o nosso orgulho, o nosso desejo de ter nossos direitos e vontades correspondidos. Você quer ser igual a Jesus? Comece servindo aqueles que estão dentro da sua casa. Deixa seu trono. E é esse o ponto 2, abra mão de sua posição. Pode completar na sua guia. Jesus abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Ele era rei, ele é rei. E ele deixou sua posição de rei. Isso não mudou o fato de Jesus ser rei, mas ele se comportou como se não fosse. Se tornou um ser humano. Se tornou um servo de todos nós, para nos mostrar um caminho excelente e principalmente para satisfazer a vontade de Deus, deixar que o Deus Pai governasse a sua vida. Então ele abriu mão de tudo que ele tinha. E assim nós temos que seguir o exemplo de Jesus, abrir mão do nosso cargo, dos nossos direitos, dos nossos privilégios, das nossas necessidades. E ao fazer isso, nós não vamos nos tornar menos importantes. Pelo contrário, isso vai nos engrandecer. Que é o que aconteceu a partir de Jesus. Jesus agiu com humildade. Isso que é ser humilde. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar menos em si mesmo. Então a gente pensa ser humilde e dizer, eu não estou valendo nada, eu sou uma pessoa terrível, eu sou pobre, eu sou miserável. Isso não é ser humilde. Às vezes a pessoa pode falar isso com muito orgulho no coração. Que é até uma forma de fugir da responsabilidade de mudar a sua vida. Não é assim? A gente é bom em mascarar as coisas, irmãos. Eu sou assim mesmo. Daí não muda. Né? Não é humildade, isso é um orgulho. É uma humildade disfarçada, maquiada, mas é orgulho. Então, humildade não é pensar menos de si, não é se rebaixar, não é se vitimizar. Humildade é pensar menos em si. É quando você abre mão. Quantas brigas e conflitos que nós enfrentamos são causados porque nós insistimos em lutar que o nosso direito, a nossa posição, a nossa pessoa seja respeitada. Orgulho. Imagina se Jesus viesse à terra e lutasse para que as pessoas compreendessem assim. Ele era e simplesmente agiu assim. Ele não ficava insistindo que as pessoas o reconhecessem. Ele vivia a vida como deveria viver e se tornou nosso Salvador. E as pessoas têm que reconhecer em suas vidas que Jesus é rei.
E mais do que isso, Jesus abriu mão desse direito de ser reconhecido como rei. E veio se tornar servo de nós. Então as pessoas mais humildes são as mais dedicadas aos outros. Essa é a marca da humildade. Veja, observe as pessoas que mais se dedicam às outras. Essa pessoa, ela é marcada pela virtude da humildade. Jesus não precisava de salvação, mas se tornou salvação por nós. Quem sabe você não precisaria se submeter a algumas coisas, mas o faz pelos outros. Porque você valoriza o outro, porque você se importa com o outro, você se sacrifica, se entrega pelo outro. Alguns exemplos práticos aqui na nossa igreja, nossa comunidade que a gente vive como irmãos. Quem sabe lá no seu PG, quem sabe um amigo que você está trazendo para a igreja, ele deseja fazer as classes, ele deseja conhecer mais da igreja, mas ele se sente inseguro em vir sozinho, ele se sente meio deslocado. E você, já fez todas as classes, já está com o currículo completo. E mesmo com tudo isso, você vai lá e diz, eu vou junto com você. Pega a tua apostilinha, não vai sentar lá para dizer e mostrar que tu já sabe tudo. Não, tu senta como se fosse a tua primeira vez na classe. E participa junto com a pessoa, e conversa, e dialoga, e estimula aquela pessoa. Você não precisava. Você já passou por isso, mas você se importa que ela consiga fazer e se sinta confortável a fazer isso. Ou quem sabe, você convida um amigo para vir frequentar a celebração e ele não pode frequentar no dia que você vai. E daí você decide mais uma vez naquele final de semana ouvir a mesma palavra de novo, porque é o dia que seu amigo pode ir. Você não precisava, mas você se submete para poder enriquecer o outro. Acompanhar a pessoa num atendimento, num aconselhamento, tantas coisas que a gente pode fazer pelo outro que nós não precisávamos. Não é problema nosso, não é dificuldade nossa, mas a gente se importa, a gente vai em direção. Outra coisa que nós somos muito orgulhosos, que nós precisamos aprender a abrir mão, é do nosso conhecimento, do que nós sabemos. Sabe quando a pessoa vai contar alguma coisa que ela acabou de aprender? Ou uma notícia que ela leu, e a primeira coisa que você fala, eu sei, eu já vi, eu sabia. A gente tem um desejo de se mostrar superior, né? Eu já vi, eu estou na frente, você chegou depois. Isso aí, já passei por isso. Isso é orgulho, porque você não entra naquela conversa com uma postura humilde e se coloca abaixo da pessoa, quem sabe, para aprender com ela aquilo que você já sabe. Mostre interesse, valorize aquela verdade que aquele irmão aprendeu, aquela coisa que ele deseja compartilhar, que para você pode ser uma coisa pequena, uma coisa nada a ver, uma coisa que você já venceu, mas você vai ao encontro daquele coração e se submete a ele, e se rebaixa da sua posição, desce do seu trono pessoal e diz, não irmão, fala aí, eu quero saber, sério que você descobriu isso? Como é que foi? O que isso mudou na sua vida? Nós temos que abolir esses termos, eu sei, eu sabia. Isso é uma ostentação do nosso conhecimento, não agrega nada, é se colocar acima do outro. Mostre o que você sabe, mostrando interesse pela pessoa, se preocupando em conectar com a pessoa. Ou quantas vezes nós já passamos por alguma luta em nossa vida, principalmente quando nos tornamos adultos e vemos os adolescentes enfrentando lutas que nós enfrentávamos. E daí a gente diz, que coisa de criança, que coisa, né, de moleque, que besteira, a gente diminui. Mas para o adolescente aquilo é o mundo. O mundo vai terminar porque o crush não olhou para ela aquele dia. Tudo fica difícil. E a primeira coisa que a gente faz é humilhar, ou rebaixar, ou desfazer o sentimento da pessoa. Por que a gente não vai lá, desce do nosso trono, daquele que já passou e viveu tudo isso, e vai dizer, sério que você está se sentindo assim? Vamos orar por isso juntos? Vamos buscar qual é a direção de Deus, na palavra de Deus sobre isso? Você não precisava, você já passou por isso, você já sabe isso. Mas você se importa por aqueles que estão passando as mesmas coisas que você já passou. Aí não pode se esquecer das lutas que nós travamos e vencemos. E não podemos desprezar essas mesmas lutas nos outros. Então o orgulho muitas vezes é revelado nessas pequenas atitudes. Abrir mão do nosso conforto para servir alguém, do nosso tempo. Hoje nós lutamos para o nosso tempo, ter direito sobre o nosso tempo. Imagina Jesus parou a eternidade para descer aqui. A sua agenda para vir nos salvar. E nós não queremos sacrificar um pouco mais o nosso tempo. Achamos um exagero. Nós temos que tomar muito cuidado, que o mundo tem tomado o nosso tempo com tantas outras coisas, mas quando as coisas são para Deus ou para servir o outro irmão, a gente não pode fazer. Porque afinal isso é opcional, a gente só faz o que é obrigatório, né? Se o chefe, se o patrão mandar ficar 1 hora a mais, eu fico. Se eu vou ter uma recompensa sobre isso, eu fico. Agora, me dedicar um pouco mais do meu tempo, daquilo que eu podia descansar, ou quem sabe aproveitar, isso eu não posso. Então nós temos que perceber quais marcas nós realmente estamos carregando Jesus em nossa vida. E também nós precisamos abrir mão de quem nós não somos. Às vezes a gente pensa que a gente é uma coisa e não é.
A gente se acha muito bom, se acha muito importante, e às vezes a gente não é. Tem necessidade de impressionar os outros, quer provar para os outros alguma coisa, quer provar seu conhecimento, sua posição, a sua habilidade. Abra mão de ser assim, é até cansativo ser desse jeito. Sempre procurando impressionar alguém. A atitude de quem ainda está no trono e deseja que os outros vejam, aplaudam, esse é o tipo de comportamento de pessoas que ainda não decidiram que Jesus realmente é aquele que deve receber honra e glória. A mesma intensidade que nós temos de querer mostrar para os outros o quão bom nós somos, nós temos que transferir para Jesus. Toda vez que você tiver vontade de mostrar como você é bom, lembra de Jesus. Diz, não, Jesus é bom. Jesus é demais. Olha o que Jesus compartilhou conosco hoje. Aponta para Jesus. A nossa vida, ela deve apontar para Cristo. Nas nossas conversas e não para nós. Toda vez que a conversa gira em torno de nós acabamos de chegar no trono mais uma vez. Então, nós não somos reis. E mesmo que fôssemos, deveríamos agir como se não fôssemos. Esse é o exemplo de Jesus. E se Jesus não agiu dessa forma, né? Sendo o rei, o que resta para nós que nem somos. Não haja como se tivesse o rei na barriga. Lembre que você tem um rei no coração. Honre esse rei que vive nesse coração. E terceiro, seja obediente até o fim. No versículo 8 desse trecho que nós lemos, diz que ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Sair do trono vai exigir que nós desenvolvamos uma atitude de submissão. Quem se submete não compete, quem se submete obedece, quem se submete não resiste, quem se submete se entrega. A submissão ela só é possível a partir de uma postura de obediência. E esse era um dos problemas que a igreja de Filipos estava sofrendo. Eles estavam desobedecendo suas autoridades, a instrução de Paulo. Tanto que você vai ver na continuação desse trecho que nós lemos que Paulo clama e diz, como vocês sempre foram obedientes quando eu estava aqui, obedeçam mais ainda agora que eu estou fora. Por favor, ouça a minha palavra. Sejam obedientes à minha instrução. A obediência a Deus, ela se revela em nossa obediência às autoridades aqui na terra. Se nós não conseguimos obedecer a quem nós vemos, nos portar com submissão a quem nós vemos, é muito difícil você dizer que você se porta com submissão diante de Deus que você não vê. Que não está demonstrado claramente para as pessoas o seu comportamento. E hoje, infelizmente, nós vivemos uma crise de autoridade em todos os âmbitos, familiar, civil, eclesiástico. Isso é muito porque a nossa geração, ela entendeu que ela sofreu uma decepção com as figuras de autoridade. Muitas pessoas se decepcionaram com seus pais, a forma dos seus pais o criaram, se comportaram. Muitas pessoas se decepcionaram com algum patrão, com um professor na escola, se decepcionaram com alguma pessoa que exercia algum tipo de autoridade na sua vida. O esposo, na questão familiar, um pastor, um líder. E muitas vezes as pessoas têm tentado reagir a essa situação totalmente ao contrário do que deveria agir. Hoje o mundo tem estimulado uma atitude de rebeldia e independência. Totalmente ao contrário àquilo que Deus nos deixa e nos destina como caminho. Hoje muitas vezes se prega no mundo que a obediência é uma subjugação. É uma pessoa que está sendo abusada, dominada por força, está sendo refriada, estão exercendo domínio, estão tapando a voz dela. É isso que o mundo prega. Então isso vem deturpar muitas vezes a mente e entendimento nosso a respeito do valor da submissão. Na questão de nós aprendemos a receber a bênção da submissão. Então nós lutamos. E não é dessa forma que nós devemos proceder. Não devemos trabalhar para desmoralizar e enfraquecer qualquer tipo de autoridade. Hoje nós vemos muitas pessoas desmoralizando o casamento. Principalmente o casamento como a gente ensina na igreja, que deve ser um casamento onde existe o cabeça do lar, onde existe uma ordem. Muitos tentam desmoralizar autoridades da igreja. Porque muitos se frustraram a partir de algum momento que viveram em sua vida, então eles acham que essa é a melhor reação. Por exemplo, hoje existe muita crise e muito se combate no mundo que o homem não deve ser o cabeça, que não existe isso, que não existe ordem. Mas as pessoas não entendem que o problema não é o homem ser o cabeça, mas a cabeça de muitos homens. Essa é a verdade. Infelizmente, nós vemos péssimos modelos de autoridade do homem dentro de casa e as pessoas pegam esse modelo e dizem, é por isso que é ruim o homem ser o cabeça do lar. Que triste. Não é isso que a palavra de Deus diz. Nós devemos caminhar então para melhorar essa atitude de autoridade. Algumas mulheres usam disso para também não se submeterem. Pecam de outra forma. O homem peca em assumir sua autoridade dentro do lar ou exercer ela de forma errada e a mulher peca em não se submeter. Então nós usamos os erros dos outros como uma brecha para cometer os nossos.
Muitos defendem o público do movimento sem igreja, onde não precisa ter nenhum líder, não precisa ter nenhuma autoridade, porque essas lideranças de alguma forma estão assumindo uma interseção entre Deus e as pessoas. Então não é bom ter líder. Quando não é uma realidade. Se fosse assim, Deus não teria distribuído tantos dons na igreja de liderança. Semana que vem o Edson vai pregar sobre dons ministeriais e existem os dons de liderança, o profeta, o apóstolo, o pastor, o mestre evangelista, pessoas que exercem liderança na igreja. E o texto de Efésios vai dizer que é para que isso acontece para que a igreja cresça sendo uma e ela venha avançar. É uma questão de ordem. Deus é um Deus de ordem. Em toda a história da Bíblia você pode observar, Deus sempre se moveu e direcionou seu povo a partir de autoridades. Porque nós precisamos de organização para avançar. Não dá para competir. Não dá para ter duas cabeças. Duas cabeças dentro de um organismo é um monstro. Assim é no casamento, quando duas pessoas querem ser cabeça, não dá certo, vira um monstrinho. Tem muito casamento que é um monstro, tu olha assim, meu Deus, porque tem dois competindo. Então, enfraquecer as autoridades, desmoralizar as autoridades que Deus instituiu na sociedade, na família, na igreja, não vai mudar nada, vai gerar caos. Pelo contrário, devemos caminhar aprendendo o valor da obediência e transformar a partir da nossa geração o entendimento do que é exercer autoridade. É melhorar os nossos relacionamentos, melhorar o nosso caráter. Então, uma autoridade falha não é desculpa para uma obediência falha. Diante de Deus, Deus não vai pedir para nós prestarmos contas de como uma autoridade nossa procedeu. Se um pai nosso falhou, se um professor, se um patrão, se o nosso esposo, um pastor, se ele falhou, Deus não vai pedir para você, Ele vai pedir para ele, mas Deus vai pedir para nós como nós obedecemos a essa autoridade. É claro que se qualquer tipo de autoridade pedir para você fazer alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, você tem liberdade para não fazer. Mas muitas vezes nós resistimos em obedecer em coisas que Deus não diz que você não deve desobedecer. E uma coisa que eu tenho percebido na caminhada é que quem obedece nunca erra, nunca fracassa. Deus sempre abençoa as pessoas obedientes, Ele tem um compromisso. Você pode perceber através das histórias na palavra de Deus. Davi, quando ele seguiu em submissão a Saul, mesmo Saul sendo falho e já perdido a glória do seu reino. Enquanto ele continuou rei, Davi foi submisso e obediente a ele. Mesmo Saul tendo perdido a presença de Deus. Nós vamos ver a história de Nabal e sua esposa, que agiu da forma correta e Deus poupou a vida dela. Então, quantas histórias nós vemos que Deus protege, abençoa e promove a pessoa obediente? Infelizmente, muitas pessoas têm seguido o caminho da desobediência, usando como desculpa que as autoridades são falhas. E nós vemos muitas pessoas desorientadas hoje. Essa é a consequência da desobediência, de resistir a autoridades. A falta de obediência leva à desorientação. Pessoas perdidas na vida geralmente são pessoas desobedientes. Começa desde lá de casa, quando o filho resiste a obedecer ao pai e à mãe. Ela já perde a bússola da vida, porque os conselhos do pai são direção, independente se teu pai é cristão ou não. A maioria dos conselhos que ele vai te dar vão fazer bem para a sua vida. Não vão agredir sua fé. E assim se continua num relacionamento, depois no casamento, em nossa estrutura da nossa sociedade, em nosso trabalho. Toda vez que nós insistimos e resistimos à orientação, nós nos tornamos desorientados. Nós nos tornamos perdidos. Só não sabe o que quer fazer quem não sabe obedecer. Porque Deus escolheu autoridades para dar direção. Se você não obedece a direção, você está perdido. É assim que Deus age. O obediente, então, sempre terá sucesso. Essa é uma consequência da obediência. E Deus tem prazer em exaltar os obedientes, como fez com Cristo. A Bíblia termina ali nesse texto de Filipenses dizendo que Jesus recebeu a mais alta honra. Ele foi colocado no trono permanentemente, ocupando como um rei que governa sobre todas as coisas. E assim Deus também promete nos honrar. Tiago 4:7-10 fala: humilhe-se diante do Senhor e Ele colocará vocês numa posição de honra. É um compromisso do Senhor abençoar todos aqueles que se tornam obedientes à vontade do Senhor. E consequentemente essa vontade do Senhor se revela através das autoridades que Deus instituiu em nossa vida. Para concluir, para Deus ocupar o trono do meu coração como rei, preciso me tornar servo, ou seja, me humilhar, mudar a minha mente, estar disposto a servir o outro. Essas são as provas que Deus tem ocupado o lugar, o trono dos nossos corações.